Então, vamos lá, né? Esse exercício 21, ele é um pouco grande, né? Então, por conta disso, o que que eu fiz? Eu resolvi um pedaço dele. Então, o outro pedaço a gente vai fazer aqui ao vivo, né? Esse daqui está gravado. Então, bora lá. A ordenada do ponto de interseção das retas RS. Ordenada é o Y, tá? Abscissa é o X, ordenada é o Y. Só uma maneira diferente de dizer quem é X e quem é Y. Não é para te confundir, para te magoar, para te ferir. É isso aí mesmo. Para isso que serve. Então, bora lá, povo. Ele quer o Y de um ponto de interseção entre duas retas, né? Reta RS. Falou em ponto de interseção, a gente tem que lembrar que vai ter que resolver um sistema entre as duas retas. Então, sabendo que a reta R passa pelo ponto P e é paralela à bissetriz dos quadrantes pares. Aí eu pausei, né? Para por aí. Eu não tenho a reta R. Se eu tivesse a reta R e a reta S, eu faria já direto o sistema para achar o ponto de interseção. Só que ele deu uma informação que eu grifei de vermelho, são duas informações para achar a reta R e o que está grifado de azul, duas informações para achar a reta S. A gente chegou a fazer isso nos exercícios anteriores. Então, nas informações para achar a reta R, ela passa por esse ponto e era paralela à bissetriz dos quadrantes pares. Então, a gente precisa traduzir aqui o que significa bissetriz dos quadrantes pares. Bissetriz é uma reta que corta ao meio. Esses são os quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Os quadrantes pares são esses daqui, ó, o segundo e o quarto quadrantes. A bissetriz ela passa bem no meio deles e ela tem uma característica, né? Todos os pontos que estão sobre a bissetriz são assim, ó. Se o x for menos 1, o y é 1. Se o x for 2, o y é menos 2. Se o x for 3, o y é menos 3. Então, o x e o y têm valores os mesmos valores, né? 3 e 3, só que sinais opostos. Então, a equação de uma bissetriz é sempre assim. A equação da bissetriz dos quadrantes ímpares é x igual a y. Por quê? 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, menos 1 com menos 1, menos 2 com menos 2, menos 3 com menos 3. Né? Sempre assim, as bissetrizes. Isso está no comecinho de geometria analítica. Tá? Quando a gente começou a estudar lá, os primeiros exercícios falam sobre bissetriz. Então, eu preciso saber o que é a equação de uma bissetriz. Então, ela está aqui. A bissetriz dos quadrantes pares, que é o que ele quer. E ele falou que essa reta R é paralela a essa bissetriz. Veja aqui, ó, ela já tem uma equação reduzida. O coeficiente dela é menos 1. Então, o coeficiente angular da minha reta também é menos 1, porque é paralelo. Tem o mesmo coeficiente angular. E aí eu coloquei a equação reduzida da R. Y mx mais n. Só que o m eu já troquei por menos 1. Eu preciso, para achar o coeficiente linear, trocar o ponto, que a gente já vem fazendo isso desde o exercício 16, se eu não me engano, nessa lista, tá bom? E aí a gente trocou o ponto aqui, ó. O ponto é 4, então o x eu troquei por 4, só que tem um menos na frente. O y é menos 3, troquei por menos 3. Passando esse 4 para cá, vai ficar menos 3 mais 4, que dá 1. E aí, consequentemente, a gente acha o n aqui, ó, que é 1. E aí a minha reta fica y igual a menos x mais n de navio, tá bom? O menos x por conta de ser menos 1, o coeficiente angular. Equação reduzida da reta R. Aí ele dá duas informações para a gente achar a equação da outra reta, né? Que é a reta S. Essa reta S é paralela a essa reta aqui e passa por esse ponto. Bom, se é paralelo, vou usar o mesmo raciocínio da anterior. É paralelo, então, a equação reduzida, né, ela vai ter o mesmo coeficiente angular. Foi o que eu fiz, ó, reduzi essa reta que ele deu, isolei o y, né, passei o x para lá negativo, o 7 para lá positivo e passei dividindo o 5. Então, o coeficiente angular é menos 1/5, né? O que está na frente do x aqui. Não é só 5, tá? É menos 1 sobre 5. Então, o coeficiente angular da minha reta S também é menos 1 sobre 5. Aí eu preciso agora trocar o ponto, né? Que é o x e o y. O ponto que ele deu foi o ponto Q, menos 1 e 2. É o que a gente vai fazer a partir de agora. Então, bora lá. Então, no lugar do y, eu vou colocar 2. No lugar do x, eu vou colocar menos 1. Coloco parênteses para poder lembrar da regra de sinal. Né? Isso está sobre 5, mais n. Então fica 2, aqui vai ficar 1/5 positivo, né? Menos com menos dá mais.
e esse 1/5 vai passar para lá, negativo. Né? E aí a gente vai fazer aquela regrinha que a gente usou aí no exercício 20, letra B. A gente mantém o 5 embaixo, tá bom? Que é o denominador. Isso só serve quando é um número inteiro e uma fração, tá? E aí a gente vai fazer um multiplica aqui, ó. A gente vai multiplicar o 5 pelo 2 e tirar 1. Esse vai ser o resultado daqui. Então, multiplica e subtrai 1. Dá 10 menos 1 dá 9. Tá bom? Então, vai ficar 9 aqui. 9/5. E aí, a minha equação da reta, né, equação reduzida, ficou y igual a menos 1/5 de x mais 9/5, né? É isso, beleza? Então, a equação da minha reta S, né, ela fica desse jeito aí, beleza? Tudo certo, lindo e maravilhoso. Perfeito, né? Ponto P, ponto Q, né, que a gente trocou ali, é menos 1 e 2, né? Tá tudo certo aí. Então, bora lá. Então, vamos trocar aqui e vamos multiplicar essa equação todinha por 5, para já deixar ela num formato interessante para fazer o sistema. Então, vou multiplicar essa equação toda por 5. Então, aqui vai ficar 5y, aqui vai ficar menos x, e aqui vai ficar mais 9, tá bom? Vai ficar desse jeito aí, beleza? E aí, eu vou passar o x para cá, e vai ficar assim, ó, x mais 5y igual a 9. Eu vou deixar desse jeito, não vou passar o 9 para cá não, tá? Você já vai entender o porquê. Eu vou fazer a mesma coisa nessa equação aqui também. Vou passar o x para cá positivo, o y aqui e deixo 1 aqui. Por quê? Com essas duas equações aqui, eu vou encontrar o ponto de interseção. Ponto de interseção, eu tenho que resolver o sistema, não tem jeito. Né? Vamos ter que resolver o sistema entre as duas retas. Por isso que eu escrevi elas desse jeito. Já no formato de sistema, reta R e reta S. Lembrando que no formato de sistema, letras de um lado, número do outro. Beleza? Tá aí. Então a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai ter que multiplicar aí, né, essa equaçãozinha aqui, né? Vai ter que multiplicar essa equação aqui por menos 1. Tá bom? Vamos multiplicar a equação de cima por menos 1 para poder zerar o x. Bom, e aí, bora lá. Então fica menos x menos y igual a menos 1. E a equação de baixo a gente copia. Estou fazendo pelo método da soma, né? Eu acho o método mais interessante aí para resolver os sistemas. Soma tudo, x menos x dá 0. Aqui vai dar menos 4, né? Menos 4y, né? E aqui vai dar 8. Então, o meu y dá 2, que é 8 dividido por 4, né? O meu y dá 2. E tá certinho, né? O y é 2 mesmo, é isso aí. Né? Essa bate com a resposta aí da nossa apostila. Às vezes não bate, né? Mas né, nessa apostila aí todos os exercícios de geometria analítica estão muito bem corrigidos, tá bom? Então tá aí. Exercício enorme aí, mas o último exercício de geometria analítica. Se nós quiséssemos achar o ponto inteiro, né, o ponto de interseção inteiro, é só voltar e você acha o x facilmente, né? Porque, ó, vou até trocar, ele não pediu, tá? O exercício termina aqui. Qual é a ordenada do ponto? A ordenada do ponto é 2. Mas eu vou achar o ponto inteiro de interseção, tá bom? Vou fazer um plus aqui. Então, vou substituir na primeira equação, que é mais fácil, aqui é 2, aqui é 1. Então, o meu x vai dar menos 1, que é 1 menos 2. Então, o ponto de interseção, vou chamar ele de ponto, sei lá, ponto I de interseção, ele é menos 1 e 2. Ele estava querendo só a ordenada, né? A ordenada é só o 2, tá? Vou até colocar aqui o marca-texto, porque o nosso exercício termina aqui, ordenada 2. Né? Eu fiz desse jeito porque vai que numa prova ou vestibular, alguma coisa, ele peça o ponto inteiro, tá bom? E seja um exercício parecido com esse. Então a gente fica por aqui, né? Vamos aí, então, os próximos vídeos vão tratar do último assunto desse módulo 2, que é a distância entre ponto e retas
não perca.